Glória a Deus. Queria convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Bereshit, ou seja, Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, capítulo 2. Gênesis. Gostaria que, Gênesis capítulo 2. É um livro difícil de achar, né? Gênesis capítulo 2. Vamos prestar atenção na palavra. Nós vamos ler o versículo 7. Amém? Amém. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Obrigado, Senhor, pela palavra, que o Senhor nos abençoe, nos dê direção e ilumine nossos pensamentos. Tenho certeza que essa palavra vai falar grandiosamente em nosso coração. Por isso, eu te louvo por essa palavra. Perdoa meus pecados, meus erros e me usa como instrumento. Deus seja louvado. Pode se sentar, igreja. Amém? Glória a Deus. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Vou falar uma coisa que todo mundo sabe, para a gente entender o que quer dizer essa palavra. Se você chega na tua casa, acordou cedo, está lá na tua casa, acordou cedo e vai trabalhar. Tomou seu café da manhã, fez sua oração, fez tudo, abraçou a esposa, os filhos. Aí você vai lá no teu carro, que é onde você é longe, você depende do carro, você tem um automóvel. Aí você vai lá, dá partida no carro, o carro liga, pega, espera um pouquinho, aí sai e vai embora, vai trabalhar. Beleza, está tudo dentro do padrão normal. Mas aí, vamos colocar outra situação. Você está num lugar que você está desconfiado, a garagem está aberta, e você tem medo de alguém pegar teu bem, aí você vai lá e tira a bateria dele, vai dormir. Só que no outro dia cedo, teu filho pediu, não viu que você tirou a bateria, pegou a chave do carro, falou, não, deixa eu ir correndo buscar um negócio que eu tenho que ir lá no mercado. O mercado é um pouco longe, uns 3, 4 quilômetros dali, que ir de carro, para ser rápido. Aí vai lá, nada. O pai esqueceu até de avisar ele, né? Ele não sabia que estava sem a bateria, o pai tinha tirado. Ele está ali tentando, até ele descobrir que está faltando a bateria. Outro dia, o pai chegou naquela sorte, o carro chegou, papai, colocou na garagem, acabou a gasolina. O mesmo filho, também não sabendo, foi lá, pegou, nada. O carro não pegava. Dava a partida, mas não pegava. Por quê? Porque está faltando o combustível. Ou seja, para o carro funcionar, tem que estar tudo em ordem. Tem que ter o pneu, tem que ter o motor, tem que ter combustível, tem que ter bateria, tem que estar dentro do conforme para você entrar nele, ligar, dar partida e sair. Assim é o avião, assim é a embarcação, enfim, tudo isso. Aonde eu quero chegar? Essa palavra, ela tem uma chave de mistério. Presta atenção numa coisa. Deus, Ele formou o que nós chamamos de terra hoje, de vida, com 4 elementos. Esses 4 elementos é que geram vida. Terra, fogo, água e ar. Não é independente, eu prefiro o ar em primeiro lugar, não tem problema, não estou questionando se é primeiro ou segundo, mas é os 4 elementos. Então você depende da terra, você depende do ar,
Você também depende do fogo, como você depende da água. Esses 4 elementos geram a vida, em todo sentido. E se eu tirar um? Ou 2? Se eu tirar, o que vai acontecer com a vida? Porque aqui, ele fez todos os elementos, pegou todos os elementos, faltava um, os 3 elementos, ele formou o homem. Então ele pegou 3 elementos e nos formou do pó da terra. Pegou, de eu formar o homem. Faltava um elemento para ter vida. A vida inteligente. Qual foi o elemento que faltou para ter vida? O ar. Ele soprou na narinas do homem o espírito dele, simbolicamente o ar. Faltava o ar. Agora completou os 4 elementos para que tenhamos vida. Beleza. Eu até coloquei aqui para não ter dúvida. O que nós temos aqui? A primeira coisa que Deus fez foi a base, o alicerce, a raiz. Aonde está a raiz? Aonde está a base? Aonde está o alicerce? Na terra. Presta muita atenção nisso aqui. Depois ele pegou o fogo. Aí ele fez o sol, as estrelas, o impulso. O sol impulsou na vida com os raios. Se o sol parar de mandar, para de ter vida, congela tudo, para tudo. Esses raios que mantêm esse impulso. Aí depois, o que ele fez? Água. O homem fica sem comer um tempo, mas sem água logo ele morre. Mas a água que ele fez é o sentido da vida. Nós vamos entender isso daqui a pouco. E por último ele fez o ar, que é o sopro. O que é o sopro? É a nossa central de inteligência, aonde existe aqui, a nossa central. Ele soprou a inteligência, ele soprou o espírito dele dentro do homem, que é a nossa mente, é o ar. Então nós temos os 4 elementos prontos. O que aconteceu logo em seguida? O homem teve vida. E todas as coisas que estavam dentro do homem, no interior dele, também estava no exterior. A terra que estava dentro dele estava lá. A água estava lá. O fogo estava lá. E o ar ele recebeu. Então, os 4 elementos geravam e conduziam a vida. Que maravilha! Tinha problema? Não. Estava tudo perfeito, tudo completo. Tudo na tua medida certa. Nem chuva ainda tinha caído. Você pode ver que depois veio um vapor tal para crescer, aquelas coisas, as árvores, as plantas, enfim, estava tudo perfeito. O que ele falou para o homem? Você vai comandar aqui fora o que está dentro de você. Você está comandando a terra, as plantas, os peixes, os animais, tudo que eu fiz, porque está dentro de você. Eu providenciei tudo e depois eu peguei tudo daquilo, um pedaço daquilo e fiz você. Ou seja, tudo tem que te servir, porque você foi feito daquilo ali. Por que tem que te servir? Porque se você não tiver o meu espírito, você vai ser igual a eles. Você não vai ter comando. Você vai ser igual a eles.
simbolicamente irracional. Olha onde nós vamos chegar. Vai prestando atenção. Aí veio o astuto, que estava lá em cima, foi mandado para baixo. Conhece tudo e viu o que Deus fez, porque ele é uma inteligência, ele é astuto. Ele falou, agora eu vi o que Deus fazia. Eu sei de onde que ele fez o ser humano. Eu sei. Ele sabe. Ele entrou no meio, através do pecado, que a gente conhece, tal. E fez o homem pecar. Mas antes de falar do pecado, antes de tudo isso, quando ele fez o homem, estava até me esquecendo de falar, antes disso, ele falou, você vai dominar as árvores, os animais, os peixes, tudo. A natureza vai estar na tua mão. Mas faltava um negócio, uma coisa. E é interessante que a Bíblia fala sobre isso, mas fala de uma forma codificada, e as pessoas entendem errado. Por isso que eles ficam procurando em algum lugar. Ele fala de 4 rios. Ele fala, 4 rios, que ele fala. O que é interessante nesses 4 rios aqui? O primeiro rio, que ele fala de Pison, ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. Ou seja, provisão financeira, material. Os outros 3 ele não fala, só dá nome. Os outros 3 ele não fala nada. Olha, ele fala isso aqui, o grande rio Eufrates. Só, ele só dá nome, ele não fala nada. O único que ele fala, que ele dá um significado, é o primeiro. Por que é o primeiro? Porque esse rio está dentro de nós. Esse rio sai de nós. É a riqueza que o homem vai tomar posse. Então eu vou colocar esse rio que sai de você para você tomar posse. Você é dono do ouro. O ouro é teu. Então tudo como precisava de alimento, tinha de coisa, tudo, faltava o material, porque ele sabia o que ia acontecer lá na frente. Bom, vamos colocar o ouro, que é o material financeiro. Vamos colocar o financeiro para ficar mais prático, vai? Beleza. Aí veio o pecado, o astuto. O que o astuto fez? Quando o astuto perdeu a glória dele e foi mandado para baixo, ele só tem 2 elementos. Ele não tem os 4. Ele só tem 2 elementos. Para ele continuar aqui, ele precisa de mais 2. Aonde tem esses outros 2 que ele precisa? Em nós. Por isso que ele enganou Eva e Adão. Eva depois o Adão. Ele precisava desses elementos aqui na Terra. Ele só tem 2. E assim, ele foi dominando com guerra, com desobediência, com erro, com mentira. Olha o que aconteceu depois que o homem foi expulso até chegar em Jesus. Só guerra, só maldição. O homem pecava, traía o Senhor Jesus, ia para o cativeiro, depois foi lá para Nabucodonosor, enfim, só problema. Por quê? Porque o inimigo tirava do homem 2 e fazia o homem escravo. Eu acho interessante, né? O Fyodor Dostoiévski, ele fala um negócio interessante. A maior vitória do inimigo é fazer com que você não saiba que você está preso. E é interessante o que esse Dostoiévski fala, né? Porque a maior vitória dele é você
não desconfiar que você está preso. E aí ele fez até chegar em Jesus. Ninguém sabia que estava servindo a Satanás. Mas estavam servindo. Quando chegou em Jesus, que o povo estava sem dois, porque estava servindo a ele, Jesus veio pelos dois que estavam faltando. Coisa louca, hein, gente? A coisa mais difícil é explicar isso. Mas é um trem doido. Da onde que veio Deus? Perdão. Da onde veio Jesus? É Deus, mas da onde veio Jesus? Veio da onde? Aonde faltava? Nesse momento. Qual é a natureza de Jesus? Que eram duas. Ele tinha natureza terrena e do céu, de Deus. Então faltava, naquele momento, terra e ar. Ele veio pela terra e pelo ar. Por isso que ele pisou na terra. Por isso que ele veio igual a gente, carne e osso. Terra e ar. Qual foi a origem de Jesus? Jesus era um rei. Nosso rei Jesus. Mas se você for procurar na Bíblia, Deus fala lá atrás que o trono de Davi é eterno. O trono de Davi é eterno. É a palavra de Deus, ele não mente. Só que na linhagem dele, chegou em Jeconias. Jeconias, que era a linhagem de Davi, foi amaldiçoado. Peraí, Deus não é homem que minta. Como é que vai chegar em Jesus, então? Se ali foi bloqueado, ali parou e Deus falou que não é homem que minta, como é que ele falou que o reinado... Onde que chega em Jeconias, Jeconias pisou na bola e foi amaldiçoado. Parou ali o reinado. Não vai ter... A tua existência acabou aqui. Não vai ter mais rei, não vai ter mais origem do teu. E como é que Jesus é da raiz de Davi? Quando você vai ver a genealogia, se você for olhar por José, chega em Jeconias. Mas se você olhar por Maria, Maria desvia de Jeconias. Ela não tem a raiz de Jeconias. Da onde ele nasceu? Do homem ou da mulher? Da mulher. O pai dele era Deus. José não era pai dele. Então, por isso que o reino é eterno. A palavra não mente. Porque às vezes você pode se deparar com isso. Tem muita gente que tem muito satânico aí fora que estuda a Bíblia e quer pegar os desavisados, né? Mas a gente não pega, não, né? Mas tem uns aí que institulam a igreja cristã aí, que chega nos crentes aí para tentar desviar para o lado deles aí, né? Uns testemunha, um povo meio estranho. Mas glória a Deus. O que eu estou querendo dizer? Quando chegou em Jesus, foi estabelecido o que faltava para o homem. Os dois. O ar e a terra. Mas Deus tem compromisso com a palavra. O homem havia entregue o domínio para o inimigo. Deus é justo. Antes dele ser o que for, ele é justo. Ele não podia simplesmente tirar e colocar. Agora em diante, todo mundo acabou o problema. Não, ele não podia fazer isso. Porque ele tem compromisso com a palavra. Aí ele deixaria de ser Deus. Como ele é justo, o que ele fez? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando você vem para Jesus, você recebe os outros dois, está faltando, você é uma nova criatura. Por isso que ele fala, eis que faço nova todas as coisas. Aquele pecado, a maldição que você carrega, eu carrego, você carrega, ela fica na cruz. Quando eu aceito Jesus, eu estou livre da maldição. Isso que eles falam.
pecado original, cada um conta a história que quiser. Legal. E aí? E aí? Aí que começa o grande problema do homem. Ele quer me perder? Não. Ele vem amaldiçoando a minha geração lá atrás, ele vem amaldiçoando, desde Adão e Eva lá que foi expulso, até esses tempos atrás ele estava amaldiçoando. Não vou perder esse povo. Então existe um embate. Paulo foi avisado do que eu estou falando, Paulo sabia. Pois Paulo me falou. E ele sabia e falou assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É isso que é a nossa luta. É a imposição do inimigo, falar, não, vocês são meus. E Deus fala, não, agora eles são meus, eu comprei eles. Mas eu quero ir. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir e entrar, eu entrarei e serei contigo. Se não, boa. Então Deus espera você tomar o partido. Eu quero ou não quero? Eu quero continuar como escravo? Como Dostoiévski falou, olha, a maior jogada dele é te fingir que você, eu não sei, eu não imagino que eu estou preso. Eu continuo nessa vida preso, mas não sei que eu estou preso, então continuo do jeito que eu estou. Mas Deus sabe que você está preso e Ele quer mudar a tua vida. Mas se nós queremos mudança de vida? Não. Por que eu falo não? Porque a coisa mais difícil é você entender que você foi tirado 2 elementos de você. Porque você continua aí vivendo. Volta lá no pecado. Quando o Espírito de Deus saiu do homem, ele morreu. Se comeres desse fruto, certamente morrereis. Se comeres desse fruto, não morrereis, serei igual a ele. Aí o homem comeu e morreu. Aquela vida, com os 4 elementos, ele morreu. Pela misericórdia de Deus, ele foi expulso e ficou com 2 vidas. Com 2 elementos, perdão. E esses 2 elementos foi conduzindo o homem na escravidão até chegar em Jesus. Quando chegou em Jesus, ele liberou o homem dessa escravidão através dele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus ouve a minha oração através de Jesus. Deus me abençoa através de Jesus. Não é porque eu sou bonito, que eu sou lindo, que eu sou inteligente, que eu sou culto, que eu sou milionário, que eu tenho isso, tenho aquilo, que eu tenho o melhor carro do mundo, a melhor... Nada. Nada disso. Ele vai me aceitar porque Jesus fez o que tinha que ser feito. Porque Jesus abriu essa oportunidade. Dentro de mim, como lá, Adão era um templo. Esse templo era sagrado, tinha todos os elementos dentro desse templo. Toda a sabedoria, todo o desenvolvimento estava na vida de Adão. Deus colocou o quê? O Espírito dele em Adão. Então ele tinha um templo, ali era um templo do Espírito Santo de Deus. Quando o homem pecou, o Espírito saiu. Deus não compartilha com o pecado. Saiu. Quando ele saiu, o homem morreu e pela misericórdia ele ficou com 2 elementos. Ele se tornou escravo. O que aconteceu com o homem? Ele virou uma mula. Simbolicamente, uma mula, um cavalo, um bicho. Então, o homem até chegar em Jesus, ele era escravo. Escravo do quê? Dos desejos, das consequências, das escolhas, das maldições, da visão, das coisas materiais. Porque as coisas do alto foi tirada. A visão que Adão tinha, que eram as coisas do alto, não existia mais no homem. Existia em Jesus. E Jesus te chamou para te dar a visão do alto.
Então aquilo que está no alto guardado, aquilo que os olhos não viu, aquilo que não subiu o coração do homem, aquilo que Paulo fala, todas essas coisas que ele foi levado para ver, é o que Deus tinha lá e tem. É o que tinha lá com Adão e tem agora, reservado para nós. Mas o que nós valorizamos? Nós valorizamos as coisas terrenas. Por quê? Porque nós deixamos ou não entendemos que a obra da redenção já foi feita. Então, tudo que existe hoje na Terra, fora as coisas de Deus, é maldição. O homem está sempre em guerra, o homem está sempre enganando, o homem está sempre querendo colocar o outro como escravo, o homem está tentando de tudo para fazer coisa errada. Por quê? O mundo jaz o maligno. O sistema mundano é um sistema maligno. Mas Deus te chamou para viver o sistema mundano? Não, para viver o sistema dele. Mas como é que eu sei? Ele deixou algo para nós. Ele ungiu homens, mulheres, ungiu bastante gente, principalmente os homens para escrever, e deixou para a gente guardado o que nós devemos fazer para não cair na armadilha da prisão. Mas nós temos uma briga interna muito grande. O homem é gerado pelo bem e pelo mal. Todos nós. Eu tenho o bem e o mal dentro de mim. Todo mundo aqui, todo mundo que está vivo, tem o bem e o mal. Por quê? Porque nós somos gerados pelo mal. Ninguém foi gerado pelo bem. O único gerado pelo bem foi Jesus. O resto foi tudo gerado pelo mal. Nós se tornamos bem quando aceitamos Jesus. Aí é enxertado aquilo ali. Então, quando Cristo olha para mim, para você, Ele chama você porque Ele sabe que você está escravo. Então Ele quer te libertar. Mas como é que Ele vai te me libertar? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como é que eu vou conhecer a verdade? Aonde eu acho essa verdade? Na palavra de Deus. Mas eu estou ligado com a palavra de Deus? Muitas vezes não. Por quê? Eu tenho muitos divertimentos hoje que Satanás coloca para substituir a salvação. Então, ele não quer, volto ao pensamento de Dostoiévski, ele quer que você continue preso sem saber que você está preso. Então, a rede social te alimenta. As coisas que você busca fora da palavra de Deus te alimentam. Por quê? Porque você está preso, você ficou a vida inteira preso. Então, aquilo é familiar para você. Quando você mente, quando você engana, quando você trai, você está fazendo aquilo que é comum a você. Quando você é verdadeiro, quando você é uma pessoa de bem, você está construindo uma vida nova, porque isso não é natural para você. Não é natural para o ser humano ser verdadeiro. Não é natural para o ser humano deixar de mentir. Por quê? Porque é uma vida nova, que tem que ser construída. Por isso que ele fala, eis que faço nova todas as coisas. Porque enquanto você, mesmo aceitando Jesus da forma errada, não da forma certa, por interesse, você continua com a condenação. Você está condenado à morte. Então você continua achando que tem vida, mas você está morto. Você não tem vida. A vida é em Cristo. Fora de Cristo não tem vida. Mas como eu estou preso, eu não sei. Mas aquele que se liberta das dogmas, das pressões, das opressões, de tudo que existe nesse mundo tenebroso, aí você entra em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para entrar nessa palavra, eu tenho que estar livre. Mas livre do quê? Livre da opressão que eu carrego dentro da minha mente. A minha mente hoje é diferente, mas eu não sei disso.
Eu vou provar para vocês que a nossa mente está num cárcere. A minha, a tua mente está num cárcere. Aqui fala. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai a vossa mente. Por que ele fala para transformar a mente? Porque a mente que você tem é de escravo. É maldita. É de amaldiçoado. Para saber a boa, agradável vontade do Criador. Se você não transformar a tua mente, você não vai ser livre. Você vai continuar servindo ao inimigo. Eu vi ele é de São Paulo, eu esqueci o nome dele, um missionário lá. Ele veio aí em São Paulo, rodou aí Curitiba, Rio, um monte de lugar aí, dando testemunho, mostrou, filmou. E ele mostrou. Você sabia que na África, os cultos lá demora 6 horas, 7 horas. Ninguém arreda o pé. Eles pulam sem parar. Os cultos lá são para 80, 100 mil pessoas. As pessoas, o culto na África, pensa bem, um culto na África, 80 mil pessoas, 100 mil. As pessoas andam 40 quilômetros por causa do culto. Corre, choram, pega carona. Porque eles querem mudança. Eles estão sentindo na carne a escravidão. Eles são lesados. É o país mais rico do mundo em minerais, em alimentação, em terra, mas vive como escravo. Porque Satanás levantou alguns líderes lá que dominam a grande maioria. Por quê? Porque eles estão escravos. E estavam tentando fazer isso aqui na nossa nação, mesma coisa. Igual. Igual. E o povo não pode deixar. Senão vai ficar igual a África, comendo lixo na rua. Não tem sapato para pôr no pé, não tem roupa. Isso não está muito longe. Você acha que está longe? Não está. É um clique que alguém der lá e ninguém fala nada, tira todos os seus bens, passa tudo para algum lugar aí. E boa, você não é dono de mais nada. Você tem que pagar agora, se não pagar, você é despejado, jogado no meio da rua. Se dane você é lixo. É rapidinho fazer, rapidinho, é um clique. Em uma semana resolve tudo. Da noite para o dia, todo mundo perdeu tudo. Todo mundo lá. Vai reclamar com quem? Se você está produzindo mal na tua vida. O Senhor veio para libertar. Mas ele olha para o povo dele e olha para o povo de Satanás. O povo de Satanás, no dia da reunião deles, lota. Eles levam um monte de gente para assistir o negócio deles. Eles são infalíveis. Qualquer promoção que tem no inferno, se o cara não leva nada, ele é morto. Ele tem as regras deles. Tem obediência, tem tudo. As falsas religiões, quando fazem qualquer manifestação numa praça, põe 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, as pessoas param de fazer o que eles estão fazendo e vão lá. O povo de Deus não pode, não tem tempo. Ah, não dá, eu tenho que trabalhar. Pô, mas é Deus que é mais importante ou o teu trabalho? Se Deus não pôr a mão no teu trabalho, você não vai ganhar nada, você vai ficar que nem um bobo aí, rodando, sem nada. Primeiro é Deus. Vamos fazer uma campanha na rua, vem 3, 4. Vamos fazer oração, vem 1, 2. Ou o pastor quer fazer um culto para ensinar a palavra, vem 2. Ah, eu não tenho tempo, eu não posso. Ah, vou fazer um encontro com casais, ah, eu não posso. Mas passa um mês os casais, ô pastor, ora aí, eu estou numa situação difícil com minha esposa, meu marido. O pastor fala aqui, mas não adianta. Porque as pessoas estão escravas. O maldito não quer que ninguém fique liberto. Vamos criar dificuldade para as pessoas não terem tempo. Vamos criar situações para as pessoas não virem para a igreja ouvir a santa palavra. Lógico que a palavra não serve. Porque está servindo ao mundo, como é que vai servir a palavra? A palavra não vai ser um estorvo.
A coisa mais importante é quando Deus te escala para você atender. Eu já falei para vocês, um dia eu conversei numa certa igreja, um senhor que estava lá cuidando do banheiro, e eu vi o carinho dele. Eu cheguei cedo, parei meu carro e parou do lado. E eu vi ele pegando um monte de caixa assim, eu falei, eu posso ajudar o senhor? Ô, irmão, me ajuda. Peguei, ajudei as caixas. Falei, o que é isso? Ele falou, é copinho e papel toalha. Lá dessa igreja. Porque a igreja é enorme, lógico que consome muita coisa, evidente. Não pode nem comparar com a quantidade que a gente usa. Aí eu falei, nossa, a doação foi boa. Ele falou, não, irmão, é eu que compro. Isso aqui não, pelo amor de Deus, não tira a glória de Deus da minha vida, não. Eu não aceito. Se alguém quiser doar, pode doar, mas eu, glória a Deus, isso aqui para mim, isso aqui é maior honra, poder servir a casa de Deus. E tal, aí, quase no final, fui lá no banheiro, lavar as mãos, tudo, tal, tomar uma aguinha gelada, que fica lá, as águas geladas. E comecei a conversar com ele, e eu perguntei para ele, né, o que o senhor faz? Ele falou, fazia. O que o senhor fazia? Eu era juiz. Aposentei, agora eu sirvo a Deus. Juiz, letrado, falou para mim que falava 4 ou 5 idiomas, não lembro agora. Conhecia lá uns 12 países, viaja para o mundo inteiro, faz conferência, estava atendendo no banheiro. Tem crente que não pode pegar um copinho na hora de ir embora, que deixa aí, a gente vai limpar, tropeça, tem que ir lá pegar um monte de coisa, porque o abençoado deixou o copinho cheio de água. Não tem zelo pela casa de Deus. Não tem zelo. Tem zelo em outro lugar. Vai lá no inferno, come a bandeja, leva lá na frente. Porque Satanás, se você fizer isso, para todo mundo te olhar. Mas na casa de Deus é desleixado. É o Deus que nós servimos. Que não vale nada. Para Deus eu vou de qualquer jeito. Mas se eu for numa reunião social onde tem todos os capetas do mundo, eu tenho que ir de smoking. Chego todo elegante, com melhor perfume, melhor roupa, melhor sapato, porque eu estou na casa de Satanás. Satanás tem que me ver bonito. Não, Deus eu posso chegar esfarrapado, não tem problema nenhum. Deus não tem problema. É o valor que eu dou. Aonde está a minha visão? O que eu quero? Eu quero entrar no que reino que eu vou entrar? Ah, vai demorar. Jesus está à porta. O tempo acelerou. Está acelerado o tempo. As coisas mudaram. Não estão do jeito que vocês estão pensando. O mundo vai entrar em holocausto. A guerra não é mais a guerra que a gente conhecia. Tiro para cá, tiro para lá. A guerra hoje é cibernética. Já começou a guerra cibernética. Já está aí a guerra cibernética. Você vê que hoje você quer ofender uma pessoa, você quer criar um problema, você tira os direitos cibernéticos dela. Tem jovem aí que, se você tirar o celular, ele mata o pai e a mãe, enforcado, tiro, pontapé. Onde já se viu tirar meu celular? Você ficar um dia sem celular, vai para a cama, tem que fazer análise, tratamento. É cibernético a guerra hoje. Nós somos escravos hoje. Mas Deus tem um povo maravilhoso na terra. E nós vamos guerrear até o fim. Eu não aceito que o povo que está aqui seja escravo. Pode achar ruim que o pastor, pode falar que o pastor é muito louco, que não sei o que. Fala o que vocês quiserem de mim. Não tem problema nenhum. Mas uma coisa eu posso garantir. Nós vamos estar todo mundo lá em cima. Aqueles que seguirem aquilo que a palavra manda falar, nós vamos seguir. Pode acontecer o que for. Nós vamos vencer. Porque aqui não se prega mentira, a gente não prega o engano, não tem engano, tem a voz da verdade, que é todo mundo. Não sou melhor que ninguém, também sou pecador, também sou errante, também sou falho, ninguém está falando que eu... Não, nada disso. Aqui não tem estrela, aqui ninguém é melhor que ninguém, todo mundo é igual. Eu atendo todo mundo, dou a mão para todo mundo. Sexta-feira a gente limpa, faz, acontece, dentro do meu limite eu ajudo ela. Ela vem, faz tudo aí, está tudo limpinho porque ela fez. Aqui não tem gente diferente. Tudo banheiro limpinho porque ela que fez.
limpou. Os copinhos tá ali, eu vou lá, olho os copinhos, vejo como é que tá os copinhos. Às vezes a gente esquece a água ligada, porque é muita coisa na cabeça, às vezes você esquece. Fico preocupado com a luz, fico preocupado com um monte de coisa, preocupo com todo mundo, o que está acontecendo. A gente sabe aquele que quer, que não quer, aquele que faltou porque está preguiçoso, aquele que realmente faltou porque está com algum problema. A gente sabe tudo, porque o Espírito revela tudo, não somos nós. O que nós queremos é que todo mundo herde a coroa da vida eterna. Nós não vamos aqui, eu não quero, e nós não vamos ser cauda de ninguém. Aqui o povo vai ser cabeça. Vai doer? Não importa. Essa reunião que estou fazendo com os casais, eu quero ensinar esses casais o que é ser cabeça. Não é ser cauda. Não adianta o casal ser cauda. Não, é cabeça. Deus chamou para ser cabeça. Deus não chamou o canal. Deus não deu um esposo para a mulher para ela mandar no marido. Ou vice-versa, ele mandar na mulher. Ninguém manda em ninguém. Quem manda é o Senhor. O Senhor que comanda a nossa vida. Ele chama o casal para trabalhar para ele. Para mostrar a verdade para as pessoas. Porque a verdade está dentro de nós. O reino está dentro de nós. O ouro está dentro de nós. A palavra está dentro de nós. O pensamento está dentro de nós. Se você olhar para o espelho e falar, todo dia, eu sou abençoado. Eu tenho o Espírito de Deus. Eu sou magnífico. Deus me fez a imagem e semelhança dele. Eu tenho toda a condição do mundo. Hoje é meu dia de vitória. Hoje é o dia que a prosperidade vai chegar até mim. Eu sou saudável. Eu sou lúcido. Eu tenho o amor do Senhor no meu coração. Eu tenho a vitória do reino dos céus nas minhas mãos. Deus me fez mais que vitorioso. Deus me fez um homem e não uma cauda. Hoje eu vou sair porque a vitória está me esperando lá fora. O Senhor vai me conduzir para a vitória. O Senhor é meu pastor. E eu tenho certeza que Ele não faltará para mim. Ele vai junto de mim. O Senhor já deu ordem aos anjos ao meu respeito. O Senhor está colocando os guardas do trono de Deus em volta do meu lar, da minha empresa, da minha casa, da minha escola. O Senhor está abençoando minhas pisaduras. Aonde eu plantar as plantas dos meus pés, eu vou ser mais que vitorioso. Hoje eu sou mais que saudável. Hoje eu estou vendendo alegria. Eu sou feliz, contente. Nada nesse mundo pode me derrubar, porque tem o Espírito do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho uma porção dobrada do Senhor. Eu vou sair e vou orar. Aonde eu colocar minhas mãos, o Senhor vai operar um milagre. A oração que eu fizer é a boca do Senhor fazendo. Esse sou eu, um vitorioso. Eu não sou doente. Eu não sou derrotado. Eu sou a vitória ambulante, porque eu carrego o Cristo verdadeiro. Cristo, não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Por isso, eu posso dizer essas coisas, porque não falo por mim, mas falo por Deus, que me chamou para essa graça maravilhosa. Então, essa graça, que é a graça de Deus, que Deus concede e me concedeu a maior vitória do mundo, que é estar na presença dEle, comungando a fé. E eu tenho certeza que esse Deus, nada nesse mundo, como está escrito no livro de Romanos, nem o porvir, nem a maldade, nem a escassez, nem a dificuldade, nem a enfermidade, nem a doença vai me afastar do amor que eu tenho por esse Deus, porque eu sou mais que vitorioso. Por isso Deus nos chamou para dar uma vitória esplêndida. E essa semana eu vou ser mais que vitorioso. Grandes coisas Deus fará em nossa vida, porque Ele é Deus. O inferno vai ficar abalado. Quando olhar para mim, eles vão tremer, porque o Senhor está na minha vida. Amém? Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Eita glória! Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua santa palavra.
Que o Espírito do Senhor esteja nos conduzindo para uma grande vitória. As bênçãos do Senhor têm nos alcançado e nos dado vitória. Nos leva em paz, em segurança e dá uma grande vitória para este povo maravilhoso. Tenho certeza disso. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus.